Dia 21 de janeiro é o dia da morte de São Meinhard, um padre e monge beneditino, conhecido como o Mártir da Hospitalidade. Ele acolheu 2 ladrões em seu eremitério na atual Suíça, e eles, percebendo que era um lugar pobre e que não havia nada para roubar, tomados pela raiva, mataram nosso santo, no ano do Senhor 861. Os monges beneditinos, que já procuravam São Meinhard para aprender com ele, passaram então a viver naquele local em honra ao nosso santo, construindo depois e com o tempo um mosteiro, um eremitério chamado Einsiedeln. Essa abadia é muito famosa na Europa e dizem que ela é a responsável pela fama da ordem beneditina pelo mundo. Nós podemos ler no livro The Incredible Catholic Mass que, após 80 anos de sua morte, a pedido de um nobre chamado Eberhard, São Conrado, que era o bispo de Constança, foi até lá para consagrar a capela de São Meinhard. Durante a noite anterior ao dia designado para a cerimônia, o bispo Conrado fez o que um bispo deveria fazer, foi à igreja para rezar. Porém, ao entrar na igreja, ele ouviu vozes angelicais, cantos magníficos que ele nunca tinha ouvido antes, tamanha a beleza daqueles cantos. Ouvindo mais de perto e prestando atenção, ele via que eram os responsórios para o mesmo ritual que se usava para a dedicação das igrejas. Ele então entrou no edifício e viu ninguém menos que Cristo, nosso Senhor em pessoa, vestido com os paramentos sacerdotais, com os paramentos episcopais, e estava assistido por multidões de anjos e de santos. Ele estava realizando a cerimônia da dedicação de uma igreja. Diante dessa maravilhosa vista, o santo bispo mal podia acreditar no que estava vendo, mal podia acreditar nos seus próprios sentidos. No entanto, ele viu e ouviu distintamente tudo o que aconteceu e observou rigorosamente que Cristo fez uso exatamente das mesmas fórmulas e cerimônias que são designadas para serem empregadas pelos bispos na consagração de uma igreja, enquanto que outros santos atuaram como acólitos. Em outro livro, nós podemos ver quem que foi, né? O cerimoniário, o turiferário, o acólito 1, acólito 2, naveteiro, seroferário. Esses acólitos foram ninguém menos que os evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, também o príncipe dos apóstolos São Pedro e São Gregório Magno ajudaram nessa missa. A Santíssima Mãe de Deus, em cuja honra o altar e a capela foram consagrados, apareceu acima do altar, resplandecente de glória celestial, mais brilhante do que o sol e mais deslumbrante do que a luz. Ao final da dedicação, Nosso Senhor mesmo ofereceu o santo sacrifício da missa. Veja que ele não ofereceu a missa nova, mas a mesma liturgia, chamada Damaso Gregoriana, que hoje é conhecida como Missa Tridentina, mas que veio praticamente intocada, pelo menos desde esses 2 papas, São Damaso e São Gregório Magno. No final da missa, toda a companhia celestial desapareceu de vista, e o bispo ficou sozinho na igreja, em êxtase, com alegria e deleite espiritual. Quando ele caiu em si do seu êxtase, os passos que ele percebeu nas cinzas espalhadas sobre o chão do ritual da consagração, e também as paredes ungidas com óleo, chamado óleo do crisma, testemunhavam a realidade do que ele havia visto e ouvido. Não tinha como ele duvidar dos seus sentidos. Na manhã seguinte, o clero já vinha e o povo também, todos se reuniram às portas da igreja, aguardando o início da cerimônia de dedicação. Mas o bispo disse, olha, eu não posso dedicar essa igreja, isso já foi feito pelos habitantes do céu. Mas todos começaram a pressioná-lo, claro, natural, dizendo que ele estava louco, que ele não estava sabendo o que ele estava pensando. E ele mesmo começou a duvidar de si mesmo. E ele decidiu então começar a realizar a cerimônia. Mas, quando foi iniciar a cerimônia, todos ouviram em alto e bom som, como que vindo de um trovão do céu: Pare, irmão, a capela já foi divinamente consagrada. E isso não uma, não duas, mas 3 vezes. Pare, irmão, a capela foi divinamente consagrada. Então, São Conrado desistiu de seu propósito e enviou um relatório da ocorrência milagrosa para Roma. Essa ocorrência foi investigada e confirmada pelo Papa Leão VIII e foi ratificada por muitos de seus sucessores, sendo o último deles o Papa Pio VI, em 1793. Se esse rito é bom o suficiente para nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, sumo e eterno sacerdote, é bom o suficiente para mim.